É interessante termos um conhecimento científico para entender como funciona a inclusão no caso do autismo. Hoje eu vou conversar com o professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, via Skype, o Alisson Motri. Alisson, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente conversar um pouquinho sobre o autismo e a inclusão na sociedade. Prazer. Obrigado vocês por estar falando de um assunto tão importante. Você tem duas linhas de pesquisa, né? Uma que trata da base biológica do autismo e uma outra pesquisa que vai em busca de novos medicamentos. Como estão as suas linhas de pesquisa aí na Califórnia, nos Estados Unidos? Tá indo tudo muito bem. Você resumiu bem legal a forma como que o laboratório é dividido, né? Então, tem uma parte que tenta buscar quais são as causas, né? E a gente sabe que tem muito do fator genético que contribui para o autismo, né? E são diversos genes, por exemplo, que estão alterados no genoma de um autista que acaba levando ao espectro, né? Então, a gente tenta entender como que cada uma dessas variantes genéticas afeta o desenvolvimento neural, que afeta as redes neurais, né, o circuito do teu cérebro, que faz com que o seu comportamento seja alterado e que você se enquadre dentro do espectro autista. E a gente faz essa pesquisa utilizando células-tronco, né, e a gente especializa essas células-tronco em estruturas que são chamadas de mini-cérebros, né, na verdade são uma miniatura do desenvolvimento neural do cérebro humano que a gente consegue fazer em laboratório, né? Então a gente consegue recapitular esses estágios do desenvolvimento neural, né? E a gente compara aí um minicérebro de um grupo neurotípico, um grupo controle, com um grupo de minicérebros derivados de pessoas com autismo, e a gente busca, né, então, evidências de alterações. A outra parte do laboratório, né, se utiliza dessas informações causais, né, para buscar, então, ferramentas, principalmente farmacológicas, mas a gente também tem olhado um pouco para a terapia gênica, né? Formas de corrigir, né? Ou alterar, ou reverter, né? Algumas dessas alterações que levam ao espectro do autismo. E nosso objetivo é, né, a gente mira, né, por uma cura, para conseguir uma reversão completa, né? Mas nesse meio do caminho também é capaz da gente encontrar ferramentas que atuem em uma série de comorbidades, né, que venham juntos com o autismo, né, e buscar melhores tratamentos que sejam mais eficazes e mais personalizados para cada tipo de autismo, né, porque a gente sabe que, como o próprio nome diz, é um espectro, então não existe um tipo de autismo, mas são os autismos, né. É sempre complicado nós podermos fazer uma previsão de tempo quando o assunto é a ciência, porque isso pode demorar décadas, anos, enfim. Mas, dentro das suas pesquisas, os resultados podem vir a partir de quando? A maior parte dos cientistas foge de tentar responder essa pergunta, né? E eu vou ser bem sincero com você, é difícil de responder isso, porque são diversas variáveis, né, que a gente não controla. Então, essas pesquisas têm um custo. Então, se eu consigo um grant ou se eu consigo uma doação filantrópica, a pesquisa anda mais rápido, né? Se eu não consigo nada disso, eu tenho que correr atrás, enquanto isso a pesquisa fica esperando. Então, essas são variáveis que eu não controlo. Eu preciso de pessoas especializadas, né? O que a gente faz aqui requer anos de treinamento. E muitas vezes, né, como eu não tenho condições de manter uma pessoa ultra especializada dessa, ela acaba indo para trabalhar numa indústria farmacêutica, né? Então, eu perco nessa mão de obra especializada por uma falta de continuidade aí de financiamento. Então, por essas razões, é difícil responder essa pergunta. Mas eu gosto de fazer o seguinte jogo mental, que imagina que você tem as condições ideais, né? Imagina que nós temos financiamento à vontade, imagina que eu tenho todas as pessoas, todas as condições no meu laboratório, que não tem nenhum problema, né? O que vai acontecer? E eu vou te dizer que a gente está muito próximo, né, de conseguir um tratamento que seja revolucionário, né? Então, isso porque a gente já entende, né, uma série de vias metabólicas que são passíveis de reversão, e a gente consegue testar drogas que já existem, né, muitas delas já aprovadas para uso humano, né, que poderiam ser recolocadas para tratamento do espectro autista, né? Então, essa seria a visão mais otimista. E isso levaria de 3 a 5 anos, né? Agora, a gente também tem a capacidade de descobrir drogas novas, né? E o laboratório acaba testando, né, drogas que nunca foram testadas antes em humanos.
Quando você encontra uma droga que é nova, você tem que fazer uma série de testes de toxicidade, né? Ver se ela é aceitável para o corpo humano, né? Aí entram os ensaios clínicos, né? Ensaio clínico 1, 2, 3, né? E conforme vai aumentando a complexidade do sistema, e o autismo é complexo, né? Esses ensaios clínicos podem demorar mais ou menos, né? E tudo isso leva tempo, né? Então, em geral, quando você descobre uma droga original, uma droga nova, para ela entrar no mercado, dando tudo certo, né? São 10 a 15 anos, né? Isso é, como eu falei, a visão mais otimista, né? O nosso trabalho com o minicérebro já encurta todo esse período, né, de uma forma muito significante, porque antigamente se fazia isso em modelos animais, e com modelos animais você não poderia testar milhares de drogas ao mesmo tempo, né? Nós, com o modelo de minicérebro, a gente testa 50 mil drogas, né, em um mês, então isso permite com que tudo ande muito mais rápido, né? Os medicamentos, de uma forma geral, eles são fundamentais para que o autista tenha uma facilidade maior na questão da inclusão? Sim, o objetivo todo, né, é fazer com que, descobrir que essas drogas, né, atuem, né, em vias neurais, com que façam com que ele seja mais sociável, com que facilite a comunicação. Tudo isso, né, são entraves que o autista tem, né, para participar de uma forma mais inclusiva, né? Então, por exemplo, muitos têm um déficit de atenção, então é difícil deles focarem ou de ficarem sentados ali para aprender numa classe de aula normal, né? Aprender uma lição, porque a atenção deles acaba, né, se desfocando, eles se distraem e tal, ou a parte de comunicação, muitos são não verbais, então eles dependem de alguma ferramenta, né, para se comunicar. Se a gente consegue ir corrigindo, né, esses problemas, facilita, né, essa inclusão, né? Então eu acredito que tudo que seja benéfico para o autista, né, vai resultar numa melhor inclusão. Você é também pai de um menino que tem autismo. Hoje ele está com quantos anos? O Ivan está com 12 anos, e o Ivan é um autista que a gente usar aquela graduação severo, médio ou tênue, né? Ele está mais para o lado severo, né? Ele não é um autista leve. Então ele tem uma série de problemas de comportamento. A inclusão com ele não é fácil, né? E então ele é um tipo de autismo, né, que se beneficiaria, por exemplo, por uma reversão total, né? Com certeza a vida dele seria muito mais fácil se ele falasse, se ele pudesse se comunicar melhor. Muito da frustração, dos tantros, né, vem dessa falta de comunicação, de entendimento, né? Então, se a gente conseguisse melhorar um pouquinho isso daí, né, facilitaria todo um trabalho de inclusão que vem, né, junto com as terapias. Quando a gente fala em inclusão, é importante a gente diferenciar os vários tipos de autistas, a questão do espectro? Existem momentos para a inclusão, né? Então, seria muito ruim para o Ivan e para os neurotípicos que ele participasse de uma sala de aula normal, né? Porque, primeiro, que ele não está pronto para isso, né? O cérebro dele não está pronto para assimilar aquela informação da geografia, qual que são as capitais dos países. Ele não está nem aí para isso, né? E, então, ele não vai se comportar numa sala de aula como um neurotípico, né? Não é justo para os colegas que estão tentando ali aprender, né? E você tem uma pessoa que está, né, disrupcionando ali todo o aprendizado. Não é justo com os professores, não é justo com o colégio, né? Porque eles não estão preparados, não foi assim que a coisa aconteceu, né? Então, no caso do Ivan, ele vai num colégio especial, né? Então, não é inclusivo 100%, né? Mas é inclusivo com outros autistas que têm mais ou menos o mesmo nível que ele, né? Pois bem, tem uma série de discussões, né, de que, mas isso não é bom, porque daí ele tem o exemplo errado do outro menino que é mais grave que ele, e ele vai acabar, né, imitando aquele outro menino e nunca vai melhorar. Eu acho isso um erro conceitual grave, né? O cérebro humano, ele precisa estar pronto para aprender, né? O que a gente chama de plasticidade prime. Ele tem que estar num estágio onde ele esteja pronto para receber a informação nova, né? E o Ivan vai chegar lá, mas ele ainda não está nesse estágio. Então, forçar uma inclusão, né, uma sala de aula normal, não vai ser bom para o cérebro dele, não vai ser bom para ele, não vai ser bom para ninguém.
Então a inclusão tem que ser feita olhando cada caso, né? Tem autistas, né, que se tiver uma ajuda, né, um acompanhante que toda vez que ele se distrai, coloca ele de novo, né, que ele vai muito bem, né? E esses realmente tem que estar dentro de uma sala com outros neurotípicos e estar tentando aprender o máximo possível, né? Mas cada caso é um caso, né? É por isso que uma coisa que existe nos Estados Unidos, né, que é o plano de desenvolvimento individual, né, onde um grupo multidisciplinar, incluindo os pais, os médicos, os professores, se reúnem e discutem, né, qual que é a melhor estratégia para aquele indivíduo, né? E essa estratégia, todo ano, você pode mudar. Você muda como que, o que ele já alcançou, para onde que ele vai, né? E isso tem que ser feito de novo, né? Um time multidisciplinar, senta-se numa mesa. Eu acho que esse é uma coisa que falta no Brasil. Até onde eu sei, isso não existe, né? E isso é obrigatório por lei aqui nos Estados Unidos de ter, né? Toda criança especial tem que ter esse programa de educação individualizado, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência como pai com o autismo nessa questão da inclusão aí nos Estados Unidos. Mas aqui, né, procura-se dar a inclusão ao máximo, né? Ou seja, a gente, quando o Ivan chegou aqui, ninguém conhecia ele foi para uma sala de aula de neurotípico, porque é isso que eles querem, inclusão 100%. E depois vai voltando, né, até descobrir aonde exatamente ele deveria estar, né? Então tem crianças que descobrem que ele tem que estar em casa, né? Não era para ele estar fora. E tem outros que descobrem, não, realmente ele tem que estar numa sala de aula normal, né? Então todo esse grupo multidisciplinar vai descobrir aonde a criança está, né? Mas, como eu falei, o objetivo sempre é a inclusão total, né? A gente quer que ele chegue lá, né? Mas tem um caminho a percorrer para que ele chegue lá. Fora o ambiente escolar, né? Existem uma série de atividades, né, inclusivas, né, que eu acho excepcional. A gente tende a utilizar ao máximo, né, essas atividades que existem, né? Então, vai desde tem sessões de cinema especial, onde a luz não é tão escura, o volume não é tão alto, a criança pode levantar, sair, né, balançar na cadeira, tal, que ninguém vai se incomodar, porque ali está todo mundo sabendo que aquela é uma sessão inclusiva, né? O parquinho, né, tem brincadeiras adaptadas, né, para criança com cadeira de roda, para crianças autistas, né, para uma série de outras coisas, né? O sistema público também oferece o que eles chamam de Park Recreation, né? Então é como se os parques tivessem uma divisão, né, que desenvolve atividades específicas, né, para pessoas que têm alguma dificuldade, né, para crianças especiais, e inclui muito dos autistas, né? Então eles fazem saídas para museus, para Legolandia, para Disneyland, né, junto, né, com um grupo que é especializado em tomar conta, né, de crianças especiais, e cada um ali vai ter o seu acompanhante, né? Então esse é um sistema muito bom, né? Assim, a gente fica muito tranquilo de saber que tem esse grupo preparado para fazer com que ele explore, né, tudo que existe, né, de uma forma saudável e segura, né? Nós, como pais, tentamos fazer a mesma coisa, né? Então a gente sempre vai levar o Ivan, né, em restaurantes, em caminhadas, em parques públicos, né, e tentar fazer com que ele explore aquilo, né? Óbvio, não é fácil, né? A gente já passou por diversas situações constrangedoras, né? Que hoje a gente dá risada, mas na hora não foi nada fácil, né? Dele, né, se bobear ali em restaurante, ou não querer ficar, ou querer, né, sentar e já sair, né? E tudo isso a gente tem que estar muito flexível. Então a gente sempre vai para uma atividade assim, né, sem saber qual vai ser o resultado, né? Mas a gente gosta de se desafiar, né? Eu acho que isso tudo é benéfico para o próprio autista, porque ele vai, né, perdendo esse medo de interagir socialmente, né? Tem uma série de outras atividades específicas, né? Por exemplo, o próprio ABA, né, que é uma terapia recomendada para o autista, né, baseada no reforçamento, né, positivo. E existe o que a gente chama de ABA on the go, né, que é o ABA conforme você vai andando pelo bairro, entra numa loja. E para o Ivan é muito difícil, por exemplo, entrar numa loja que vende uma série de chiclete, de drop, de salgadinha, porque ele quer pegar tudo ao mesmo tempo. Então ele tem uma dificuldade de controlar os impulsos, né?
E esse ABA on the go trabalha com esse controle da impulsividade, né? Então, é fazer com que ele vá explorar o ambiente, assim que ele começa a fazer uma coisa inapropriada, né, a gente faz a intervenção terapêutica, né? E com isso ele vai, né, moldando as redes neurais para entender o que é socialmente aceitável e o que não é. Mas o autista requer que isso seja feito de uma forma repetida diversas vezes até ele ter esse entendimento. É bom quando a gente percebe que evolui, né? É muito legal você ver mesmo os pequenos benefícios, né? O cérebro autista, ele não é um cérebro morto, né? Ele não é um cérebro inerte. Ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade, ele é capaz de aprender, né? Ele só faz isso de uma forma diferente. E quanto antes a gente descobre qual que é a melhor forma de aprendizado para o autista, melhor, né? Porque daí você pode guiá-lo, né, para que ele aprenda alguma coisa. Tem crianças que adoram artes ou música, você pode usar isso como um guia terapêutico, né? Então, descobrir o que a criança gosta é fundamental. A gente ainda não descobriu, por exemplo, no caso do Ivan, alguma coisa que o atraia tanto, né, que a gente pode usar isso como um guia para o aprendizado. Mas eu acredito que quanto mais a gente expor ele ao mundo, mais fácil essa resposta virá. Muito obrigada pela sua participação, Alisson Motri, via Skype dos Estados Unidos, para contar um pouquinho para a gente da sua experiência sobre inclusão com autistas e nos traçar um panorama. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Grato por ter contribuído com a reportagem.